Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Falei com vocês aí no comecinho do semestre, né? Passaram aí por todas as disciplinas. E eu, professora Joinice, venho fechar aí com vocês, com chave de ouro, com certeza, essa última disciplina da qual nós vamos tratar, noções de atuária, né? Essa nossa aula 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Então, só me apresentando mais uma vez, professora Joinice Diniz, eu sou mestre em Administração Estratégica, especialista em Controladoria e Finanças, bacharel em Ciências Contábeis e Administração. E venho trazer esse assunto, né, relativamente novo, lógico que já é um assunto que nós temos na grade, mas não é um assunto que vocês estão acostumados a falar, né? Quando você fala em contabilidade, e atuário, o que você acha de atuário? Não, ele é relativamente novo, quando a gente fala aí de 5 a 10 anos, é um assunto novo dentro da grade curricular, né? Até quando nós falamos atuária para terceiros, pessoas que não são do nosso ramo, vamos dizer assim, né? Mas do que trata, né? E o que é isso? Enfim, nessa nossa aula de hoje, né, essa parte introdutória, eu coloquei 3 ou 4 vídeos onde dá bastante essa base para nós, né? Nós vamos falar hoje basicamente desses principais conceitos, do que a atuária trata, como ela trata isso, a importância do profissional atuário, certo? E a gente vai ver, né, as qualificações que um atuário tem que ter. Por incrível que pareça, apesar de não ser tão, assim, divulgado, né, ou a profissão, digamos assim, esse ramo, mas eu diria que o profissional que trabalha diretamente com a atuária, ele é um dos profissionais mais completos da área, com certeza. Por quê? Porque ele não tem que entender só de contabilidade, noções básicas de economia, administração, etc. Ele tem que ter toda uma base de matemática também, né? De probabilidade. Tem um vídeo, inclusive, que a pessoa fala que além de todas as qualidades e características que um atuário tem que ter, ele ainda tem que ter feeling, né? Ele ainda tem que conseguir, sabe aquele papo de visão além do alcance? Ele tem que sentir o mercado, ele tem que estar uma pessoa que ele tem que viver aquilo. Por sinal, os atuários são muito bem remunerados, diga-se de passagem, então por que não? A gente colocou essa disciplina, ela era tratada lá no 7º semestre, 7º e 8º semestre, ela veio, né, veio aqui um pouquinho antes, e eu acho que tá aí, né? Chegou a hora, quem sabe vocês não veem a disciplina e não despertam para a atividade, para o ramo em si, né? Eu acho que é uma possibilidade aí de vocês se aprofundarem um pouquinho mais, ok? Começando a nossa aula, eu queria já fazer uma leve introdução em relação à nossa aula atividade, porque às vezes eu deixo para o final da aula, e vai chegar no final da aula, a gente não vai conseguir falar. Pode ser que aconteça de a gente não conseguir falar. E eu faço questão de fazer essa introdução com vocês. O que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos debater, né? Nós vamos responder, nós vamos discutir sobre esse texto, sobre essa nossa aula atividade de hoje, ok? Por que eu vou começar com vocês falando da aula atividade, já que nós não fizemos ainda? Eu quero trazer para vocês o seguinte, a importância que tem o texto, tá? Eu espero, e acredito que a maioria de vocês assim já o fizeram, a leitura desse texto. É um texto relativamente curto, Introdução à Atuária, Origens e Evolução da Ciência Atuarial. Hoje é sexta-feira, né? E aí vocês podem estar falando assim, não, a professora não está falando que depois que nós terminarmos aqui a nossa teleaula, nós vamos ter que ficar mais 1 hora na aula atividade. Vocês vão ficar assim, com certeza, mas vai ser por um motivo bom e justo. Vocês vão ver que o texto, ele é bem tranquilo, tá? Mas ele vai trazer toda a base necessária em relação a essa introdução. E o melhor ainda, por que eu estou dando ênfase nisso? Para que vocês façam isso
em grupo, para que vocês debatam o texto, ok? Então, depois de fazer essa leitura, tem algumas questões lá no final. Então, eu pergunto, vou lá para as questões, eu pergunto assim para vocês. Você sabia que o surgimento da toalha tinha sido há tanto tempo atrás? O que você achou disso? Qual a relevância da toalha na época do seu surgimento e na data de hoje? Então, o que eu quero que vocês discutam aqui? Aqui eu quero que vocês tragam a opinião própria de vocês, ok? Que vocês tentem discutir sobre o quanto a toalha foi e é importante, principalmente em termos de gestão de risco. Veja bem, hoje eu sei que vocês têm prova, né? Então, professora, eu não vou ficar depois da prova, eu não vou ficar 1 hora, né, lendo o texto. Beleza. Levem o texto, pessoal, se vocês não conseguirem discutir hoje, na próxima aula, cheguem um pouquinho antes e discutam esse texto. Por quê? Porque na próxima aula, tá, eu vou iniciar com o texto. Então, por isso até que eu estou dando o alerta. A partir das próximas aulas, toda vez que terminar a aula, vocês vão fazer a aula-atividade, hoje vocês terão prova, né? Vocês fazem a aula-atividade, a gente discute na aula seguinte. Mas não deixem de ler o texto, não vão conseguir discutir em sala, tudo bem, mas só para que vocês vejam que as questões são assim bem tranquilas e que eu gostaria, realmente é importante para o entendimento que vocês, sabe, façam essa leitura e façam essa reflexão em relação a essas perguntas, porque nós vamos iniciar a próxima aula, mesmo sem vocês terem debatido hoje por conta da prova, nós vamos iniciar com esses questionamentos. Então, que vocês tragam esses questionamentos de casa, ok? Para a gente poder discutir em sala, porque muitas das coisas, vocês vão ver, que os textos que eu coloco aqui, as opiniões, as coisas que nós discutimos, eu também peço na prova. Mas assim, como a maioria faz parte da opinião e do que nós vamos ver em sala, ou seja, quanto mais nós conseguirmos debater isso, melhor. Tá? Não vão precisar nem estudar. A questão 2 eu falo assim, como você explica a relação atuária versus o risco? Mesma coisa, opinião própria. Eu quero o que com isso? Eu quero que vocês tenham a ciência de que a atuária, de que esses seguros, eles surgiram exatamente da necessidade de diminuírem os riscos, ou seja, na possibilidade desses riscos deles serem geridos, ok? A questão 3, pensando no papel da atuária, que vocês tentassem descrever como seria um dia sem seguro. Então, eu queria que vocês pensassem, né, na condição de vocês como profissional, como funcionário, como dono de uma empresa, como seria um dia no mundo sem seguro? Será que os transportes continuariam normais? Como será que tudo isso aconteceria? Então, eu queria que vocês discutissem, que vocês refletissem sobre os tipos de seguros e riscos a eles ligados e como seria se não existissem efetivamente o seguro. A questão 4, qual tipo de seguro você considera mais essencial? E aí sim você justificasse. Então, a ideia aqui é discutir, né, refletir sobre os tipos de seguro, quais que você utiliza e, de repente, se posicionar no mercado. Olha, na empresa que eu trabalho, na minha empresa, qual seguro é mais importante? Já pensou se não tivesse tal seguro? Lembre de um fato que aconteceu, enfim. A 5ª questão, quanto você considera de risco a profissão do atuário? Né? Considere os valores de seguros a serem pagos. Opinião própria de vocês, e apenas para que vocês tenham uma noção aí da proporção do risco envolvido, né? Da importância da profissão. E a 6ª e última questão é com base na resposta anterior, né? Ou seja, nessa questão 5, qual deveria ser o salário de um atuário, levando também em consideração a quantidade de seguros que terminam sem sinistros. Ou seja, a gente sabe de que cada 10 seguros contratados, 8 não são solicitados, digamos assim, menos mal, né? Você, como segurado, você fica revoltado de você não ter acionado o seguro? Não, você até se revolta e fala, poxa, estou pagando o seguro do carro há 5 anos, 7 anos,
10 anos, quando você tem o bônus 10 lá, e nunca acionei seguro se eu tivesse guardado, beleza. Mas e se você tivesse acionado metade das vezes, né? Hoje, proporcionalmente ao valor que você paga, qual é o ganho disso tudo, ok? Então, é realmente mais para debater, né? Para que vocês levantem esses questionamentos, já que vocês não vão debater, mas que vocês levantem esses questionamentos, que vocês se posicionassem no meio, talvez já se colocando como um atuário, né? Primeiramente como um usuário e depois como um atuário, a importância da profissão, enfim, ok? O texto, só colocando alguns pontos importantes sobre o texto. Então, ele faz essa introdução em relação à origem, como se desenvolveu a atuária. Fala da importância, principalmente, para essas entidades que trabalham com aposentadoria ou seguradoras, né? O principal campo de estudo, que é o seguro, efetivamente. O quanto o risco está dentro, né? Está intrínseco dentro da profissão, enfim. O seguro por si, ok? E é isso. E aí nós vamos ver a questão, vai ser um complemento, na verdade, do que nós vamos trabalhar aqui em sala de aula, ok? Mas, só mais uma vez pedindo, não deixem de ler, tá? Toda leitura, ela traz uma reflexão e aí vocês começam a se posicionar melhor, essa questão do aprendizado melhora muito, ok? Então, vamos lá. Indo para a nossa aula, né, nós teremos 5 teleaulas. Essa seria a nossa primeira teleaula. Fora todos os materiais aí que vocês têm disponíveis, com certeza, tá? Outra coisa que eu queria falar, durante a aula, conforme nós formos conversando, colocando os vídeos, vocês viram que eu não coloquei nenhum momento específico de perguntas, mas a todo momento, conforme vocês acharem que for necessário, professor, isso daqui, eu queria dar um exemplo, lembrei de um negócio, podem mandar, tá? Se for pertinente, na hora eu já falo, para a aula e já comento sobre o que vocês mandaram. Senão, nós teremos alguns momentos aqui de vídeos e nós vamos aproveitar esses vídeos e atividades para nós conversarmos, né? E discutirmos sobre esses pontos que vocês estiverem apresentando, tá? Mas não hesitem em mandar nenhum tipo de questionamento, não hesitem. Eu sempre falo, quanto mais questionamentos, melhor, porque a dúvida de um serve para outros, né? A aula fica muito mais participativa, muito mais dinâmica, digamos assim, muito mais fácil de acompanhar e aumenta muito o nosso aprendizado, ok? Vamos dar uma olhada do que nós vamos lidar nessas nossas 5 teleaulas. Vamos lá, pessoal. Olha só, na nossa aula 1, que é a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte introdutória. Ou seja, o que quais são as principais técnicas, como surgiu a atuária. Vocês vão ver que a historinha é bem bacana, eu vou utilizar vídeos e vai ficar assim, vocês não vão esquecer, com certeza não esquecerão, tá? Depois eu falo do porquê estudar, as técnicas atuariais, já entra um pouquinho, a profissão do atuário, quais são as principais características desse profissional. E a gente termina aí falando dessa profissão, é restrito, é ampla, está em crescimento, enfim. A aula 2, a gente vai falar mais sobre atuária versus risco. Nós vamos terminar essa parte introdutória e vamos jogar essa questão do risco que está totalmente embutida na atuária. Hoje, já nessa nossa primeira aula, apesar de a gente trabalhar muito com essa parte introdutória, vocês verão que a gente vai falar muito em probabilidade, ainda assim em risco, enfim, porque não tem como falar de atuária sem entrar nessa questão do risco, tá? A nossa aula 3 tem lá cálculos atuariais, então não percam essa aula. Apesar da disciplina, né, em si
trazer muito essa questão de cálculo, nós teremos uma aula onde nós vamos trabalhar efetivamente com esses cálculos, que será essa aula número 3. Nós temos mais exercícios na Web 1, se eu não me engano, e aí fala muito de réguas, tem muitos links para que vocês entrem e se aprofundem no assunto, né? Caso assim desejem. Enfim, essa aula 3 vai ser bem dinâmica. A aula 4 a gente fala da nota técnica atuarial, vamos falar da previdência e vamos falar dos seguros. A gente inicia já essa questão da previdência e dos seguros, por quê? Porque na nossa aula 5, nós efetivamente vamos falar de previdência social e previdência privada. E é um assunto muito bacana, né? Que está, digamos assim, nós estamos no auge do assunto. Nós tivemos aí recentemente algumas alterações em relação principalmente à previdência social, né? Nas tabelas, enfim, o que é válido, o que não é, o que está acontecendo. Eu também trabalho numa instituição financeira e a gente tem falado e lidado bastante também, até por conta dessa mudança na Previdência Social, da Previdência Privada. Então, eu vou poder, digamos assim, eu espero, né, poder proporcionar para vocês bastante auxílio, bastante suporte, vamos dizer assim, em relação à Previdência Privada. Vou trazer, inclusive, um link na nossa última teleaula, que se vocês quiserem se antecipar e lá dar uma olhada, onde vocês fazem simulações de cálculos de aposentadoria para a previdência privada. Nós vamos tratar um pouco sobre esses fundos, sabe? E aí, a questão da idade, logicamente que cada pessoa é um caso, porque depende muito de alguns fatores, né? Como a idade, como o valor que você vai contribuir, o tempo que você pretende parar, a maneira que você vai resgatar, por exemplo, no caso de previdência privada, tudo isso influencia. É um bom momento ou não é um bom momento para se aplicar em previdência, né? Ou a partir de que valor é interessante, a partir de qual idade? Então, espero que vocês me tragam aí bastante questionamento sobre isso. Geralmente, a aula, voa mesmo, né? Porque é um assunto interessante e a gente quer saber, né? Apesar de já sermos ainda novos, digamos assim, mas é legal, você quer saber quanto que eu teria, fazer uma projeção de futuro, ok? Então vamos lá, né? Eu começo perguntando para vocês o que é a atuária. E aí eu trago alguns conceitos. O primeiro deles diz o seguinte: o estudo e desenvolvimento de metodologias e técnicas com a finalidade de se analisar os riscos inerentes às atividades relacionadas com o quê? Principalmente indenizações securitárias ou de pensão, tais como os negócios de seguros, os fundos de aposentadorias, né, que seriam os fundos de pensão, além, é claro, de outras atividades que envolvam riscos de perda, como financiamentos, por exemplo. Mas por que financiamento? Gente, hoje a maioria dos seguros, né, a maioria dos financiamentos que nós fazemos, eu vejo lá no banco, quase todos eles, sem exceção, têm seguro já. Os que não têm, a gente tenta vender esse seguro posteriormente. E aí eu já fui muito questionada. Mas o que eu quero seguro? Já estou fazendo um financiamento, já me basta ter um financiamento, né? E ainda tenho que fazer seguro disso? Não, se eu estou fazendo financiamento, é porque eu estou precisando do dinheiro, aí eu vou fazer um seguro, né? Vou gastar mais com isso? Não me interessa. Mas o quanto eu já vi, principalmente hoje na agência que eu estou com o público, que eu tenho trabalhado, que é um público geralmente acima dos 55 anos, o quanto isso efetivamente faz diferença, né? Por exemplo, os seguros que vêm nos imobiliários, nos financiamentos imobiliários. Até teve uma outra aula que um aluno me perguntou se era obrigatório, não era, enfim. Então, eu já vi, gente, tive um caso no banco, agora 3, 4 meses atrás,
Um casal, 34 anos de idade. É fatalidade? É fatalidade, tá? Mas acontece. 34 anos de idade, o marido, a esposa, acho que 32, 33, os dois faleceram num acidente. Tinham um financiamento imobiliário e tinha um outro financiamento que tinha seguro, né? E foi quitado. Ainda tem gente que pode falar assim, ah, mas morreu os dois, para quem ia ficar dívida? Enfim, tinham filhos e no caso que se fosse um só, vocês não têm noção do pós, né? Acredito que alguns de vocês já tenham passado, infelizmente, por alguma situação parecida, mas o transtorno que é essa questão dos financiamentos, enfim. E praticamente todos os financiamentos hoje, os que não vêm com o seguro, na hora de ofertar, eles já cotam ou depois a gente oferece, porque parece que não. Às vezes o valor que vem junto é pequeno em relação ao montante. E faz muita diferença no caso de um sinistro, efetivamente, faz muita diferença para quem assume, digamos assim, o problema, tá? Vamos lá para um próximo conceito, ainda perguntando o que é atuária. É a parte da estatística, que investiga problemas relacionados com a teoria e o cálculo de seguros em uma coletividade, conforme o dicionário Aurélio. Esse aqui eu diria que ele é um conceito mais específico, né? Ele trata a atuária mais assim, como uma estatística, enfim. E eu tenho esse outro conceito aqui, o próximo, que é o uso de conhecimentos e cálculos para a elaboração de seguros, planos de previdência e realização de outras operações financeiras que envolvam risco. Particularmente, eu gosto mais desse conceito, né? Eu acho que a gente não precisa decorar ele, né? Porque ele está bem básico. Ó, você usa, é o ramo onde você usa conhecimentos e cálculos para elaboração de seguros, planos de previdência, realização de outras operações que envolvam risco, enfim, tudo o que tiver relacionado com o risco, ok? E antes de um vídeo aí, eu digo o seguinte, fundamentalmente, o cálculo atuarial, ele busca por meio do conhecimento histórico de distribuições estatísticas e hipóteses, formar o quê? Um valor presente, ou seja, um valor atual, tá? De um conjunto de obrigações a pagar ou a receber em uma ou várias datas no futuro. E à medida que a gente for vendo, por exemplo, esse próximo videozinho, depois nós temos um outro, que mostra um pouquinho do naufrágio, é bem animado, assim, é bem legal. Vocês, pode parecer uma despesa a mais, mas vocês vão ver que é um tal do mal necessário, né? A mesma coisa de fazer um seguro de carro. Ah, mas eu tenho que fazer? Beleza, né? Se você não usar, ótimo, mas se você precisar usar, né? O quanto efetivamente faz diferença para uma grande maioria, ok? Então agora a gente tem um vídeo, pessoal, um vídeo de uns 4 minutinhos, e rapidinho a gente já volta. Então, se vocês tiverem questionamentos, já algumas perguntas, querem comentar alguma coisa do vídeo, a gente fala em seguida, tá? Vamos aí. Um dos principais desafios das empresas hoje é ter uma boa gestão de riscos. Em alguns setores, prever o futuro também é decisivo para o sucesso, como projeções de aposentadorias, pensões. Mas existe um profissional no mercado que saiba gerenciar tudo isso? Alguém que entenda de legislação, matemática, contabilidade e de quebra tenha intuição? Difícil, né? Mas existe. Ele pode ser considerado o segredo do sucesso de uma empresa. É aquele que calcula e não só mensura o risco. Ele é responsável por gerenciar o risco, tudo que está inerente a uma empresa. E faz previsões para o futuro. O plano de saúde, por exemplo, ele dimensiona quantas pessoas, por exemplo, vão usar um determinado procedimento médico ou quanto que o plano de saúde vai gastar com esse procedimento médico. Um plano de previdência, numa empresa de previdência, ele faz projeções, por exemplo, quantas pessoas vão se aposentar durante os próximos 30, 40 anos, quantas vão falecer ou vão deixar pensão nos próximos 30 ou 40 anos.
Na área de previdência, na área de vida, as provisões chegam realmente a 70, 80 anos para frente. A margem de erro não chega a 10%. Não, não estamos falando nem de astrólogo, muito menos de numerólogo. Você conhece a atividade de um atuário? Profissional que é capacitado em direito, administração, finanças, a própria previdência, gestão de riscos, coloca esse profissional em vantagem competitiva com os demais, porque é um curso muito abrangente e que pode ser aplicado em várias outras áreas, que não necessariamente a atuária puramente dita. No Brasil, a profissão foi regulamentada em 1969, mas ainda é pouco conhecida. Segundo o Instituto Brasileiro de Atuária, apenas 3 mil pessoas exercem a função no mercado brasileiro e 45 mil em todo o mundo. Estimar perdas para uma empresa pode se tornar uma ocupação do futuro. O mercado está se abrindo, mas ainda num ritmo muito mais lento do que outros mercados já consolidados, como o Rio e São Paulo. No futuro, esse profissional ele tem muito mais para se destacar, ainda mais que hoje. As empresas têm descoberto os atuários de 5, 6 anos para cá e o potencial dentro dessas empresas. Quer dizer, é um profissional que entende, que tem uma boa formação matemática, excelente formação em finanças, conhece de legislação, e a empresa, quando descobre um profissional desse e começa a contratar para essas áreas, ela fica literalmente encantada com o profissional. O professor alerta: o atuário tem que gostar de matemática, estatística, direito, economia e contabilidade e deve dominar uma disciplina que não se aprende em sala de aula. A intuição entra um pouquinho, claro, mas a intuição ela não vem, na verdade, com búzios ou cartas. Ela está muito mais no sentido de que a gente prevê, chega em determinado valor de número, e em cima daquele número a gente verifica o seguinte: alguma coisa chama a atenção da gente para aquilo. A gente sempre brinca com os alunos da universidade o seguinte: os números mentem para a gente. Nós temos que olhar para os números e fazê-los dizer a verdade. Então, esse é o segredo da profissão. Interessou pela profissão? Pois saiba que aqui no estado a graduação é oferecida pela UFMG e pela PUC Minas. Acesse o site das instituições e saiba mais sobre o curso. Hoje, a média salarial de um atuário varia de 2 a 20 mil reais. E aí, pessoal, animaram para ser atuário ou não? Você viu que tudo tem o ônus e o bônus, né? Tem a questão salarial e a questão ali das qualificações, né? Tem que gostar de matemática, estatística, direito, economia, administração, enfim. É um profissional completo mesmo, tá? Não tem para onde correr, mas vocês viram lá no começo do vídeo, né? Quando ele fala, por exemplo, não só que a gente bate muito em questão de seguro, né? Mas ele fala dos planos de saúde, que não deixa de ser, né, um plano de seguro. Por quê? Às vezes você paga plano de saúde, eu não quero nem usar, mas é fato de que pelo menos uma vez por ano você vai usar para alguma coisa, que seja um check-up, enfim. E aí tem a questão do cálculo, né? Ou seja, quanto cobrar de um plano de saúde, né? Você tem que ter uma probabilidade. Tem as pessoas que não usam, tem as pessoas que usam muito. Não é à toa que conforme vai mudando a faixa etária, ele vai subindo, né? Não é à toa. Logicamente, geralmente na casa dos 10 ali, né? 40, 50, 60, 70 anos o plano de saúde. Um plano de saúde de uma pessoa de 70 anos, para uma pessoa de 3, 4 anos de idade, um recém-nascido, não se compara. Chega a ser 6, 7 vezes maior, porque a probabilidade de uso também é muito maior. Quando usa, né, Deus que me perdoe, usa mesmo, né, eu costumo usar muito mais, o risco no uso é muito mais. Seguro de vida, então, acho que a gente tinha contratado só até os 65 anos, para algumas operações até 75, mas a maioria dos seguros só fazem as contratações até 65 anos de idade, ou seja, quem tem o seguro, quem fez um seguro lá com 20, 30, 40, 50 anos, ou até 64 anos, ele pode manter esse seguro aí para frente. Mas depois, o cara com 67, com 70 anos, uma pessoa com essa idade não consegue mais fazer um seguro de vida, tá? Salvo algumas operações da qual ele consegue contratar junto, mas por conta daquela operação.
não um seguro de vida pessoal, tá? Eu queria mandar um abraço aí para vocês que estão ligados, aí o pessoal de Fortaleza, Cascavel aqui no Paraná, Marabá no Pará, longe, né? Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Piri, Piauí, Natal, amo Natal, Porto Alegre do Norte, Passo Fundo, enfim. Um grande abraço aí para todos os polos que estão participando com a gente, ok? E aí eu tenho um questionamento, o pessoal aqui de Rio Negro, aqui do Paraná, eles perguntam o seguinte: professora, seria possível nos explicar onde podemos encontrar nosso score, a pontuação para financiamentos? Olha, isso daí é muito, eu diria, né, pessoal, é muito de instituição para instituição. Mais ou menos, a instituição que eu trabalho, o Banco do Brasil, ele tem meio que uma regra mais ou menos básica, tá? Quando a gente vai fazer cálculos de financiamento, então ele olha alguns pontos principais. A questão endividamento é importantíssimo, então a gente faz o que a gente chama lá de consulta SCR, a gente faz essa consulta e vê a questão do endividamento, porque às vezes a pessoa não deve nada no banco, naquela agência, mas ela deve, né, ou ela tem um endividamento externo. Então, para algumas operações, inclusive, aí eu vou fazer um financiamento imobiliário. O banco, já meio que regra, meio padrão, ele libera o seguinte: uma parcela de aproximadamente 30% do valor da sua renda, tá? Para um financiamento. Então, você vai fazer o financiamento de um imóvel. Você ganha 5 mil reais. Tá? Você ganha 6 mil reais. Vamos fazer assim que a conta fica melhor. Então, ele vai te deixar, ele vai aceitar, digamos assim, ele vai aprovar o seu financiamento se você tiver, em média, uma parcela de até 2 mil reais, 1/3 da sua renda aproximadamente. Isso se você não tiver um grande endividamento externo. Por quê? Ele diz o seguinte: olha, para quem ganha 6 mil reais, ele precisa comer, né? Ou seja, tem toda uma sobrevivência por trás. Tanto que quando a gente faz um cálculo desse, eles pedem para a gente descrever as despesas básicas da pessoa. Então, a gente pede o financiamento e descreve. A pessoa, até a pergunta, tipo, se a pessoa paga a pensão alimentícia, tem, sabe? Mas assim, mais básico: água, luz, telefone, aluguel, condomínio, e pede se você tem outros financiamentos. Por que isso? Porque na hora de a gente puxar esse SCR, que é o endividamento em outras instituições financeiras, ele não mostra para mim mensalmente nem quantas parcelas faltam para pagar. Então eu tive um caso de um cliente que ele tinha uma parcela alta de um financiamento de veículo. Ele tinha uma renda lá perto dos 10 mil reais, mas ele pagava lá, ele tinha um valor de 3 mil e pouco de financiamento. Então veja bem, a pessoa que ganha 10 mil reais, se ele poderia ter uma parcela, né, de, vamos supor, de 3 mil reais, 3.300 do financiamento, se ele tiver mais uma de 3, dependendo do custo de vida dele, ele não consegue pagar. Você fala: professora, não consegue viver com 3 mil, pagar água, luz, telefone? Eu falei: gente, tem aluguel de 3 mil, de 5 mil, de 15 mil. Quer dizer, isso é muito relativo, então não é à toa que se pede. Outra coisa, às vezes aparece um endividamento lá, o cara está pedindo um financiamento e aparece um outro endividamento de 150 mil reais. Então, nossa, mas o cara deve mais 150 mil, o que o banco pede? Para a gente especificar qual o valor da parcela. Porque o SR, ele busca assim, o quanto você tem para pagar nos próximos 30 dias, 60, 90 dias. E depois ele te dá a dívida em até 6 meses e depois acima de 6 meses. Mas ele não consegue enxergar quanto que é isso mensalmente. Então, tudo isso que eu estou falando é por conta dessa questão do score aí, tá? Então, é bem relativo. Eu estou usando a questão do imobiliário porque acho que fica mais fácil de explicar. E aí você
questionando esse cliente que eu falei que tinha 150 mil, ele tinha um outro financiamento imobiliário, era um consórcio, que ele pagava parcelinha pequena, era coisa de 15, 12 anos, entendeu? Eu tinha acabado de fazer. Então, que aquilo lá não interferia, né? Vamos colocar aí parcelinha de 500, 700, não interferia na capacidade de pagamento, que é isso que tem que ser analisado. Então, a gente calcula o risco da operação também. Então, coloca o valor do imóvel, né? O valor que ele está financiando, ou seja, qual é o percentual, o valor da garantia, ou seja, para a gente entender qual é o risco que aquele cliente tem. Isso para operações mais complexas. Para a operação de financiamento de um CDC normal, né? Simplesmente eu quero pegar aí 5, 10, 15 mil para fazer qualquer coisa. Aí ele vai única e exclusivamente, se a pessoa tem restrição, também ele puxa esse SCR, mas ele vai de cara na restrição. E o banco, quando ele faz o limite de crédito do cliente, quando você faz o cadastro completo, ele libera um limite de crédito, que inclusive no Banco do Brasil é bem travado. Esse ano, pessoal, pelo que eu estou entendendo aí de instituição financeira, todas as instituições elas deram uma segurada nos créditos, porque aumentou muito, mas muito a inadimplência. Então, assim, até foi uma novidade não muito positiva, eu diria até negativa, para o setor, aonde nós imaginávamos aí com a saída da Dilma já dar uma aquecida. Existem perspectivas, mas o que acontece é que muita coisa que vinha segurando, vai passar, sabe aquele negócio? E não passou. Eu li, inclusive, um artigo, eu acho que na Isto É, se eu não me engano, que falava o seguinte, né? Qual a importância da crise? Os pontos positivos que a crise vai trazer. Porque eu acho que nunca, e eu me posiciono dessa forma, nunca o pessoal fez tanta conta, assim, para comprar alguma coisa, não de adquirir conta, né? Nunca fez tanto cálculo, vou falar assim, que eu acho que é melhor. Ou nunca o pessoal foi tão prudente, as pessoas estão muito prudentes. Então, um ponto positivo da crise, as pessoas estão comprando muito melhor, estão sabendo viver com muito menos, né? Ou trabalhar com infelizmente, com essas possibilidades negativas. E o que aconteceu muito nesse segundo semestre é que os problemas das pessoas jurídicas começaram a refletir nas pessoas físicas. Então, a pessoa vem segurando, a empresa vem se arrastando, né, há 1 ano e meio, dois, chega uma hora que eu não consegui. Um título lá, paguei atrasado ou não paguei, foi para o Serasa, reflete na pessoa física, bloqueia a pessoa física, bloqueia cartão, e as pessoas estão aprendendo a viver, por exemplo, sem cartão de crédito, ou com muito menos crédito, ou comprando muito menos. Enfim, é um aprendizado aí que depois que passar essa fase, né? A gente tem que nadar de braçada, ok? Muito obrigada, pessoal, aí, pelo questionamento de vocês. Não sei se eu ajudei tanto, ou seja, essa questão do score aí é muito de instituição, tá? Mas, basicamente, você não tem que ter restrição e o teu endividamento é importante que não seja muito alto. Aqui temos um outro questionamento, pessoal, de Cascavel, aqui do Paraná também. Um abraço aí para vocês, olha só. Existem concursos para a área de atuária e cursos para se especializar nessa área? Gente, eu desconheço um concurso específico para a atuária, tá? Não que um concurso que esteja aberto lá para a área de administração, contabilidade, eu já vi que agora eles colocam muito áreas afins. Então, o atuária, ele está entrando nessas áreas afins, tá? Não era um curso muito conhecido, poucas pessoas faziam, não temos muitos atuários no país, né? Mesmo porque uma pessoa que se forma em contabilidade e administração tem condições de trabalhar com a atuária, então não necessariamente eu preciso ser um atuário, mas com certeza a pessoa, né, que faz a atuária especificamente, ela tem uma margenzinha, digamos assim, melhor que nós da contabilidade, da administração, né? Assim como a gente tem uma margem em cima
do pessoal de administração em relação à análise de balanço, a projeções, etc. Beleza? Então vamos lá, continuando. Olha só, vamos falar do surgimento da atuária, tá? Surgiu na Inglaterra no final da metade do século XIX, portanto, há mais de 150 anos. E é considerada a área de conhecimento multidisciplinar, logicamente, por quê? Lembra lá das multidisciplinas, das várias disciplinas, dos vários conhecimentos que o profissional precisa ter, né? Pressupondo, então, o domínio de conceitos de economia, administração, contabilidade, matemática, finanças e estatística para o entendimento dos modelos atuariais. Alguns estudos realizados dão conta de que ela voltava-se para o cálculo da expectativa de vida, com interesse nas questões de aposentadoria e pensão. Então, a princípio, né, vocês vão ver que quando do surgimento, 150 anos atrás, digamos assim, falava-se muito da expectativa de vida. Agora, quando do surgimento lá atrás da questão dos seguros, vocês veem que não, que era realmente para diminuir os riscos, tá? Embora aí no século XVII a Inglaterra e a Holanda empenhavam-se em vender aos seus súditos títulos públicos, olha só, isso aqui é legal que a gente começa a entender um pouco mais a história, né? Títulos públicos que asseguravam ao tomador a percepção de uma renda vitalícia. Então, o que aconteceu? Foi necessário determinar com a maior precisão a importância em dinheiro que deveria ser cobrada em contraprestação ao serviço para que não houvesse prejuízo à coroa, trabalho destinado aos melhores matemáticos da época. Ou seja, eles estavam vendendo títulos públicos, a coroa vendia os seus títulos e dizia o seguinte: olha, comprem aí que eu estou assegurando uma renda para vocês. O negócio começou a virar e hoje, olha, a gente vai ter que manter essa renda, né? A coroa não podia vender um título ou alguma coisa da qual eles não conseguissem cumprir. Então, eles colocaram aí para os matemáticos, olha, vê a probabilidade, qual é o risco, o quanto a gente vai ter que cobrar por isso, porque já que eu estou prometendo uma renda vitalícia, né? Quanto eu vou ter que cobrar por isso, ok? É mais ou menos assim que funciona a questão dos fundos de previdência. Com isso, foi se criando a base para o surgimento da matemática atuária, principalmente a partir do cálculo da probabilidade. A gente vai falar muito em probabilidade, tá? Probabilidade de Pascal, de Grant e Edmond Halley na Inglaterra e de Witt, que é um outro estudioso, ele era da Holanda, a partir dos registros de quê? Então, por onde a gente vai começar? Pelos nascimentos e óbitos. Aí eles estudaram o problema levando em conta o quê? As leis da probabilidade e a expectativa de vida humana. Então, eu quero, assim, finalizar, digamos assim, esse pensamento dizendo o seguinte: se nós considerarmos, né, vocês vão ver aqui, logo abaixo a gente já vai falar um pouquinho dessa questão do risco, né? Por que surgiu o seguro, né? Essa questão da divisão do risco para poder amenizar. Quando da ciência, da criação mesmo, da ciência atuarial, então se fazia, nós tínhamos já seguros, mas a ciência atuarial, ela veio, digamos assim, profissionalizar isso, né? Vamos estudar efetivamente esses nascimentos, quando fala assim seguros, especificamente, quando eu disse para você que quase tudo tem seguro hoje, né? E não apenas a questão de um seguro de uma mercadoria, enfim, né? Mas em relação à vida, à morte, a todas essas expectativas, como é algo que está meio que ficando meio que padrão, digamos assim. Por isso até que eu coloquei a pergunta lá na aula atividade, como seria um dia sem seguro? Eu vi um vídeo que fala, né, você já imaginou como que seria um dia sem seguro? Grandes companhias, aeroportos, será que eles iam fechar? Os aeroportos iam fechar, o pessoal ia esperar o dia seguinte para poder viajar, enfim.
o quanto isso pode trazer efetivamente. Ou seja, não está mais única e exclusivamente envolvido o seguro de uma carga, né? O risco de perda monetária ali por conta de um produto. Mas uma expectativa de receita, veja bem, né? Olha, a gente tem aumentado a expectativa de vida, essa questão da previdência, só Deus na causa, né? Vai se saber, fala-se aí de um rombo na previdência de bilhões e bilhões, talvez algo insuperável. Até quando? Quem nos promete que nós vamos conseguir nos aposentar pela previdência social? A gente vai ficar se garantindo nisso? Vamos fazer a nossa parte, né? Enfim, ou seja, isso aí ficou muito mais complexo, muito mais necessário, à medida que as pessoas realmente foram despertando para isso e pensando nessas probabilidades, nessas possibilidades, ok? Vamos lá, continuando. Os avanços no cálculo de anuidades apresentados por James Dodson nessa época renderam-lhe o título de inventor da ciência atuarial. Então, se eu perguntar para vocês, quem foi o inventor da ciência atuarial? Foi o James Dodson, tá? Se vocês tiverem a curiosidade, forem pesquisar um pouquinho mais sobre ele, vocês vão ver que ele trouxe uma série de benefícios aí para a atuária. Ele ficou como um inventor da ciência. Uma coisa é um inventor, outra coisa é o primeiro atuário da história. Então, ele inventou, mas o título de primeiro atuário da história foi atribuído a Domitius Ulpianes. Gente, não deve ser essa a pronúncia, tá? Mas vamos relevar, beleza? Prefeito de Roma durante o Império Romano, considerado um dos maiores economistas da sua época. Então, veja, nós agora, né, nós temos aí, digamos assim, como estudar isso. E naquela época. E tinha gente que era fera já, tá? Vamos lá. Foi ele quem deu os primeiros passos para o desenvolvimento do seguro de vida, pois se interessou pelo assunto e estudou documentos sobre nascimentos e mortes dos romanos. Porque antes dele, gente, o pessoal fazia seguro só das cargas, enfim. Nem seguro não faziam, né? Eles distribuíam o risco. No século XX, a área de seguros expandiu a abrangência do estudo atuarial, tá? E a inserção cada vez mais frequente das empresas de seguro e pensão no mercado financeiro fez com que a ciência atuarial se especializasse cada vez mais em campos econômicos e financeiros, que é aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Ou seja, essa expansão fez com que houvesse um aprofundamento nos estudos. A partir de então, a atuária se desenvolveu, principalmente à medida que outros matemáticos, economistas e filósofos se interessaram pelo assunto. E aí, cada vez mais, houve o quê? A construção e especialização das tábuas de vida, e isso vem alterando. Essa mudança na nossa previdência social foi um ajuste que nós tivemos aqui na tábua de vida, né, na expectativa de vida das pessoas. Como também o desenvolvimento das comutações, que é uma ferramenta do cálculo atuarial. Também aconteceu nesse período o primeiro Congresso Internacional de Atuária em Bruxelas, no ano de 1895. E uma coisa que eu vou falar para vocês é que vocês podem me perguntar aqui, mas o que você quis dizer com isso aqui, professora? Né? Como também o desenvolvimento das comutações. O que é uma comutação? Significa interligar dois ou mais pontos. Então, a atuária, quando a gente fala em comutação na atuária, a atuária ela não pode utilizar de uma ciência só, de um tipo de estudo só. Ela vai precisar dessas comutações. Não é à toa que falam que o atuário ele precisa lidar com e ter várias qualificações. A matemática, direito, economia, administração, enfim. Ele precisa dessas comutações.
Então, um exemplo que eu poderia dar para vocês de comutações é uma central telefônica, né? A central telefônica, ela faz a comutação, ou seja, ela interliga um ponto ao outro, né? Ou um a vários, ok? E é mais ou menos essa ideia que eles querem passar da ciência atuarial. Ela pega, são várias ciências, digamos assim, né? Vários estudos, e transforma todos esses conhecimentos num conhecimento, ele vai aplicar, né, nessa questão, por exemplo, dos seguros, ok? Para finalizar, antes do nosso último vídeo, olha só, sim, as empresas seguradoras passaram a oferecer o quê? Programas de seguro de vida e outras especializações, o que gerou cada vez uma maior necessidade do desenvolvimento das ciências atuariais. E aí agora nós temos um vídeo de quase 5 minutinhos, tá? Que vai falar um pouco mais sobre essa questão já aí do surgimento do seguro, da importância, etc. Ok? Mais uma vez, lembrando, qualquer pergunta, questionamento, mandem aí, a gente já volta comentando o vídeo. Até! Desde que o homem é homem que ele sabe, viver é correr riscos. Nós bem que gostaríamos de evitar os riscos, mas todos reconhecem que é preciso, muitas vezes, enfrentá-los. Por isso tentam se prevenir, distribuir os riscos com outras pessoas. Ou até transferir os riscos. O problema é que para transferir os riscos, é preciso que alguém aceite correr esse risco por você. Será que isso é fácil? De lá para cá a história mudou muito, mas os riscos continuaram. Na era das grandes navegações, muitos comerciantes investiam tudo o que tinham no carregamento de uma embarcação. Quando a maré não estava para peixe, a embarcação ia para o brejo. E o comerciante ficava a ver navios. Evitar o risco seria não navegar. Enfrentar o risco era o que faziam os marinheiros. E embora se prevenissem usando toda a técnica, navegando por instrumentos e usando mapas, eles não conseguiam eliminar com certeza os eventuais naufrágios. Era preciso fazer mais. Foi então que tiveram a ideia de se agrupar e distribuir entre si o risco, para minimizar as perdas. É o conceito do mutualismo, uma associação que visa suportar coletivamente as perdas de eventos individuais, em vez de deixar o indivíduo sozinho, sofrendo todas as consequências isoladamente. É, portanto, um ato de solidariedade, o reconhecimento de que juntos podemos suportar mais. Pensando assim, os barqueiros se uniram e decidiram dividir mutuamente os eventuais prejuízos. Mas aí surgiu uma pergunta: como calcular esses possíveis prejuízos? Para isso entra em cena um outro conceito importante: a probabilidade. Por meio da observação estatística, analisando um grande número de episódios similares, é possível estabelecer a frequência com que um fenômeno ocorre. Desta forma, os participantes conseguiram chegar ao valor que representa a frequência com que ocorriam naufrágios em uma região. Depois de muito pensar, chegaram a uma equação simples. Cada um pagaria o valor do barco, somado ao valor da carga, multiplicado pelo número de naufrágios e dividido pelo número de participantes. Esse é o preço do seguro contra naufrágios, que em termos técnicos chama-se prêmio estatístico. Se a cada 100 navios um afundasse, o prêmio estatístico pago por todos os 100 ajudaria a repor as perdas do que naufragou. É assim que nasce o seguro. E agora que você conhece alguns de seus conceitos fundamentais, como mutualismo e probabilidade, pode entender uma das mais conhecidas definições de seguro. Ele é a reposição das perdas, a compensação dos efeitos do acaso pela mutualidade.
organizada segundo as leis da estatística, isto é, conforme as probabilidades. Esta definição foi criada em 1884 por Schofton, mas traduz com clareza o que os marinheiros, navegadores e comerciantes criaram. Uma forma segura de cobrir, em caso de naufrágio, o prejuízo de um dos integrantes do grupo. E é claro, eles perceberam o que você já notou. O seguro não acaba com o risco. Os naufrágios continuam ocorrendo, mas o seguro ajuda a repor uma perda eventual. Ele é, portanto, a melhor maneira de distribuir os riscos e minimizá-los. Todos ficaram mais seguros e satisfeitos com a solução. Uma exceção de um velho lobo do mar. Eu nunca afundei e pago seguro todo mês. O que é que eu ganho com isto? Tranquilidade. Responderam os outros. Isso mesmo, tranquilidade. A certeza de que se um dia, quando uma onda mal-humorada fizer do velho lobo do mar um cordeirinho náufrago, ele poderá contar com a reposição de suas perdas. O seguro é, portanto, a melhor forma de preparar uma pessoa para perdas eventuais e, claro, torcer para que elas não ocorram. E aí, pessoal? Esse videozinho parece até propaganda de seguradora, né? O rapaz dá muita ênfase no seguro, como é bom fazer seguro, quanto é importante, mas enfim. A gente pensando na parte da tragédia, Deus que me livre, né? Realmente ele tem uma grande importância, dependendo principalmente da renda da pessoa, enfim. Mas o legal do vídeo é o seguinte, que eu queria que vocês, além de ter toda essa percepção do seguro, da importância, porque quando se fala em seguro, você fala, ih, pagar seguro, perder dinheiro, etc. Mas a questão do surgimento, tá? Então, basicamente, foram as embarcações, acho que talvez a gente tenha mais um vídeo que fala mais um pouquinho disso. As embarcações e os cameleiros antigos, quando eles iam atravessar por longos dias do deserto, sempre acontecia de um ou outro camelo morrer e a pessoa que foi com aquele perder tudo, enfim, eles dividiam, no caso, essa perda. Então, começou daí, das embarcações, tá? Por isso que eu falei que com os videozinhos vocês iam pegar essa questão da toalha. Como que surgiu isso aí? Quem é que teve a ideia, né, de inventar um seguro? Qual foi a necessidade? Enfim, foi exatamente daí. Dessas perdas das embarcações, desses naufrágios, e dessas viagens, desses cameleiros aí, onde eles tinham essas perdas, enfim, e na hora de sair, eles acordavam isso, faziam um trato, olha, se o que acontecer com um, a gente divide esse prejuízo, ok? A partir daí, até chegar onde nós chegamos aí, né, com tanta, digamos assim, qualificação hoje, com certeza, onde você vai fazer qualquer tipo de empréstimo, até, inclusive, eu tinha esquecido de falar, empréstimo consignado, né? O que é o empréstimo consignado? Aquele que desconta em folha de pagamento. Falei, mas o pessoal faz seguro de empréstimo consignado? Faz. E eu vou te falar, o empréstimo consignado hoje, na agência que eu trabalho, são um dos maiores riscos, digamos assim, dos maiores problemas que nós tivemos foram com pessoas que tinham empréstimos consignados. Por quê? Porque exatamente por acharem que não tinha nenhum tipo de risco, para a instituição, esse seria, com certeza, o empréstimo mais seguro, né? O que acontecia? As pessoas fazem o consignado, que é o desconto em folha de pagamento. Então, se a empresa que você está, ela tem um convênio, principalmente governo, né? Pessoas que recebem do governo, do estado, aí, na sua grande maioria, prefeituras, etc., essas empresas, elas têm esse empréstimo consignado, ou seja, elas têm um convênio com as instituições, onde a pessoa tem uma margem que a gente chama de consignado e uma margem de parcela, e é descontado direto na folha de pagamento, ou seja, a princípio não tem nenhum risco para a instituição financeira. O que acontece é que, pelo risco ser menor, eles têm um prazo muito maior, eles podem fazer, se não me engano, agora em até 96 parcelas um consignado. E que muitas vezes eles pegam, por quê? Porque a taxa de juros é muito menor. Então hoje, se eu for fazer um CDC normal, eu tenho taxa aí de 7%, tá? 5,5%, 7%. Um consignado hoje sai a 1,9%,
no máximo 2,4. Dependendo do consignado, se é do governo federal, por exemplo, ele consegue uma taxa às vezes até de 1,5, com parcelas menores, né? Com 24 meses, por exemplo, ele pode chegar a essa taxa, 1,56, por exemplo, que eu acabei fazendo esses dias. E o que acontecia? Essas pessoas pegavam esses empréstimos, geralmente prolongavam isso, e aí, infelizmente, nós tínhamos a questão da morte. E não é pouco. Quem prolonga isso, que já tem uma certa idade e prolonga, é porque ele está com endividamento alto. Então, a pessoa tem um endividamento alto, é uma cadeia, entende? Ele tem endividamento alto, tinha um caso de quase 200 mil reais que a pessoa tinha endividamento, consignado de quase 160 mil reais, não tinha o seguro, né? Consignado, então não tinha o seguro, mas era uma pessoa que tinha uma residência, enfim. Mas se ele estava com endividamento alto, o provedor da casa significa que a situação financeira da residência não estava muito boa. Mas a pessoa morreu, né? Acabou, perdeu a obrigação. Não perdeu. Porque como é consignado, gente, e isso aí independente de ser consignado, se a pessoa tem bens a inventariar, esse saldo fica para os herdeiros, tá? Então, não tem muito para onde correr, tá? Morreu, perdeu, a instituição perdeu porque a pessoa morreu, não é assim. Se ela tem bens a inventariar, não funciona dessa forma. E aí, ferrou com tudo, me perdoem aí a palavra, por que ferrou com tudo? Porque isso é descontado, demorou aí uns 2 meses para regularizar a questão da pensão para a beneficiária. Quando veio descontado os valores do consignado, porque se passa o benefício, passa também a dívida, tá? E aí só complicou a situação, a ponto de que se tivesse um seguro, às vezes aí aumenta 50 na parcela, numa parcela de 1.000 e tantos reais, 50 é dinheiro, mas num caso desse resolve todo o problema. Teria quitado o CDC. Então a gente aconselha, inclusive agora a gente tem ido atrás e assim, por incrível que pareça, essas pessoas têm estado assim conscientes em relação a isso e têm feito, na sua grande maioria tem feito porque não querem deixar, caso aconteça alguma coisa, não querem deixar essa dívida para a família. Seria uma maneira de quitar, né, de resolver, entre aspas, até um problema financeiro com a morte da pessoa. Trágico, sim, mas assim, a gente tem que ser racional, tá? Queria mandar um abração aí pro pessoal de Alegrete, Cerejeiras, olha só, lá de Rondônia, Concórdia, Umuarama aqui, Gramado. Agradecer demais, assim, a colaboração, tá? A fala aí de vocês aqui, né, em relação à aula, do pessoal de Piripiri, de Umuarama, de Alegre do Norte, enfim, muito obrigado, pessoal, tá? Essa aula tá, assim, mais dinâmica, realmente é graças a vocês. E aproveitando antes do final da aula, porque senão no final acaba esquecendo, queria mandar um grande abraço aí, os meus parabéns, muitos anos de vida, para o aluno Aquino, que está completando 50 anos, hoje lá no Polo de Ilhéus, na Bahia. Um grande abraço, tá aí, tem que comemorar, hein, Aquino? Aproveitar a aula de hoje, faz a prova e comemora, tá? Parabéns não só pelo seu aniversário, mas tá fazendo um curso. Ó que bacana. Então, gente, para o conhecimento, nós não temos idade, ok? E tem um questionamento pessoal de Cachoeira de Itapemirim. Eles perguntam assim: professor, os alunos do Polo questionam se esta profissão não seria exclusividade das grandes cidades, já que não é comum encontrar profissionais dessa área nas cidades pequenas. Veja bem, não que a profissão seja exclusividade das grandes cidades, mas que em pequenas cidades, talvez, né, talvez não, vamos ser realistas, né? Não tenha muita função. Aonde que eu vou empregar um atuário numa pequena cidade? Mas pensando na profissão como um todo, ou seja, o profissional, ele vai ter que sair. Se ele é atuário de uma pequena cidade, ele está numa pequena cidade, talvez ele não consiga aquela remuneração, ou ele não consiga o próprio trabalho na área.
né? É uma profissão que vocês viram no primeiro vídeo que tem poucas pessoas e não é uma coisa que eu preciso de 2, 3 em cada empresa, não é assim. As seguradoras têm que ter, os planos de previdência têm que ter, enfim, mas não é uma coisa que eu preciso ali, né? Então, se você quer ser valorizado, se você precisa efetivamente, não, eu quero trabalhar na área, você vai ter que ir para uma grande cidade, sim. Mas quando você fala privilégio das grandes cidades, não, porque a profissão em si, ou seja, a pessoa que atua como atuária, ela abrange uma grande região. Então, quando a gente fala de seguro, a seguradora está situada em São Paulo, por exemplo. Beleza, ou seja, você como profissional, para você atuar, você vai ter que ir para São Paulo. Mas a partir do momento que você atua naquela seguradora, imagine a abrangência do seu trabalho no resto do país, no resto do mundo, enfim, né? Ou seja, a profissão, o seu trabalho vai ser utilizado por muitos. Mas para você atuar na área, sim, você vai ter que ir para um polo maior, com certeza, tá? Vamos lá, agora eu tenho uma atividade, e aí eu pergunto assim para vocês. Qual a relação da atuária com o seguro? Qual a relação da atuária com o risco? Você acha que o mercado de seguros continua em expansão e por quê? Como a gente já conversou bastante sobre isso, tá facinho de responder, tá? Eu espero alguns questionamentos de vocês aí rapidinho e a gente já volta com as respostas. E aí, pessoal, nós temos algumas respostas, né? Então, só voltando às nossas perguntas. Qual a relação da atuária com o seguro? A relação da atuária com o risco? E você acha que o mercado de seguros continua em expansão e por quê? Então, eu vou começar com o pessoal de Paracatu, Minas Gerais. Um abração para vocês. Eles responderam o seguinte, olha, é através da atuária que os seguros calculam os seus valores. A atuária calcula o risco e a contraprestação a pagar de forma mutualista. Um pouco de muitos para a reposição de perdas prováveis de acontecer de um outro
dentre os participantes. O seguro com isso sempre existirá, de forma crescente, pois minimiza o risco da perda total, o que pode levar à descontinuidade da pessoa ou da entidade, com certeza, dependendo do sinistro que dê, com certeza. Uma outra resposta, pessoal de Alegrete, um abração aí para vocês. Olha, o mercado de seguros aumentou, né? Porque aumentou a preocupação com o seguro de estoques de mercadorias, riscos de atividades perigosas, preocupação com captação de recursos das empresas, etc. Ou seja, numa época dessa, quem quer ter perda, né? Ninguém. Pessoal de Porto Velho, a atuária trabalha com riscos e projeções. Essa é a relação da atuária com o seguro, com certeza, né? Com base numa probabilidade, enfim. E o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, olha aí, colaborando com a gente, colocaram o seguinte: atuárias eram as embarcações que os romanos utilizavam. Esses eram os nomes dados, né? Qual o fundamento que levaram os inventores da atuária a dar este nome a esta ciência? Exatamente por isso. Isso tudo começou aí com essa questão das embarcações, né? Porque a grande preocupação é se essas embarcações iam chegar no seu destino. Então tinha toda uma preocupação. Então, a ciência da atuária, ou seja, surgiu em tentar resolver esse problema da atuária, com certeza por isso o nome, ok? E vamos lá, continuando, eu pergunto para vocês, depois de tudo isso que a gente viu, né? Por que estudar? Por que estudar atuária? Vamos olhar lá no slide? Olha só. O profissional contábil possui uma das formações mais completas no que se refere à gestão patrimonial das organizações, correto? Correto. Então, o conhecimento atuarial pode ampliar a sua capacidade de estabelecer cenários, previsões e fundamentações para o processo de decisão nas empresas. Ou seja, pessoal, mais uma qualificação aí para vocês, sem dúvida alguma, né? E continuando nesse pensamento, por que continuar estudando? Então, pensa bem. Imagina se você for selecionado para trabalhar em uma seguradora. Imaginou? Como contador de uma empresa comercial, industrial ou de serviços, você pode ser consultado pela administração sobre esse assunto, né? O que você acha, risco-benefício, valor a ser pago, enfim. Faz parte das diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis aprovadas pelo MEC. Então, mesmo que você não se interessasse, digamos assim, por nenhuma dessas justificativas aqui, né? Agora faz parte, também não tem mais o que fazer. Vamos falar um pouquinho das técnicas atuariais. As metodologias e técnicas desenvolvidas nas ciências atuariais utilizam como base, em sua maioria, os conhecimentos advindos da matemática e da estatística, em especial aqueles que envolvem o estudo das probabilidades. Veja bem, pessoal, aqui, né, nós damos toda a base. Como eu disse para vocês, na nossa Web 1, vocês têm lá uma série de links que aprofunda e muito nessa questão da estatística, né? Até de como fazer os cálculos, o porquê, a questão dos coeficientes, enfim. Ninguém está querendo dizer aqui que vocês têm que ser estatísticos, mestres. Mas, logicamente, tem um ou outro que gosta da coisa, né? Enfim, eu curto, eu queria saber como funciona, eu queria me aprofundar um pouco mais, então vocês têm como fazer isso. Como eu disse no começo da aula, nós temos uma teleaula onde nós vamos fazer os cálculos. Na prova vai cair cálculo, tá? Mas vocês vão ver que é coisa básica, ou seja, a nossa exigência aqui em relação a todo o conteúdo não é que vocês sejam expert em estatística, mas que vocês saibam, digamos assim, o mínimo em relação à profissão e até para que vocês possam se aprofundar posteriormente, ok? E a profissão de atuário, vamos lá. O vocábulo atuário vem do latim actuarius, que correspondia na época do Império Romano
ao secretário do Senado. Ele era responsável de escrever os discursos, era o cronista dos feitos de guerra, copista, secretário, tabelião, agrimensor, entre outras. Ou seja, ele era o cara, certo? Quais são aí as características do profissional atuário? Então, o conhecimento e domínio das metodologias e técnicas matemáticas e estatísticas é apenas o princípio. Veja bem, capacidades de percepção ambiental, agilidade, comunicabilidade, entre outros, são adjetivos mais do que esperados nesse tipo de profissional. Ou seja, tem que ter aquele, time, aquele feeling. Segundo o professor Reinaldo Guerreiro, 2006, que ele era chefe do Departamento de Contabilidade e atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, alguns desses profissionais não são formados hoje em ciências atuariais, mas sim em um desses campos, ou seja, em economia, em administração, etc., porque a gente pode atuar, ok? O conhecimento e o domínio das metodologias e técnicas matemáticas e estatísticas é apenas o princípio, tá? Ou seja, o atuário, quem lida com isso, tem que ter esse domínio. Mas, aqui repetiu, tá, pessoal? O slide repetiu, que é a capacidade de percepção, agilidade, etc., tá? Que é esperado. Vamos lá, no próximo slide. Ainda como finalizar nessa questão da característica do profissional atuário? Olha só, com a internacionalização em alta do setor, o mercado para esse profissional tende, pessoal, a crescer 30%. Tem poucos, mas vamos pensar em percentual real de aumento. E só tende a aumentar, tá? Então, é sim uma área em crescimento. E essa área é a dos fundos de pensão fechados. Existem hoje mais de 350 fundos no país e cada um deles precisa ter à frente pelo menos um atuário, ou seja, é questão de sobrevivência do fundo. Não tem como continuar um fundo sem que tenha uma pessoa com uma característica, digamos assim, própria, tá? A profissão. Então, quem regulamentou? O artigo 1º do decreto de 66408/70 define atuário como sendo o técnico especializado em matemática superior que atua, de modo geral, no mercado econômico financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortizações em seguro privado e social, calculando probabilidades, olha, mais uma vez aqui falamos de probabilidades, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas. Então, aqui uma maneira de falar, resumindo, é a mãe de Ná dos negócios, sem dúvida alguma. No nosso último vídeo, só lembrando que depois do vídeo nós vamos ter uma atividadezinha, ok? E o vídeo fala sobre a atuária e a profissão de atuário, ok? Rapidinho a gente já volta. Olá, meu nome é Márcia da Silva e eu sou atuária. Você é o quê? Atuária? Mas você atua em quê? Eu estudei ciências atuariais. Atuária. Ah, entendi. Então você atua na minha área? Qual atuário nunca ouviu uma pergunta desse tipo? Ou respostas evasivas e de total desconhecimento sobre a profissão de um atuário? Ainda é comum notar que a população conhece pouco ou nada sobre a profissão de um atuário. Quer ver? Você sabe o que é ciências atuariais? Ciências o quê? Estudo de alguma coisa da atualidade, alguma coisa atual, tipo internet, alguma coisa assim atual? Seria de autoridade, ciência de alguma autoridade. Alguma coisa assim, de arte? Seria uma ciência de algum tipo de
profissão empresarial, coisa assim, eu acho. Bem, foi por isso que resolvemos produzir esse vídeo documentário e publicá-lo, para que a profissão do atuário se torne cada vez mais conhecida, ou melhor, menos desconhecida. Como atuária, eu já passei por ramos como capitalização, ramos elementares em seguradoras e, atualmente, saúde. É um setor que me agrada demais no momento de trabalhar. Ele é muito rico de informação, tem o seu papel social muito forte. É um mercado relativamente novo, ele tem um pouco mais de 10 anos de regulação, mas ainda está se construindo. Agora vamos ver a entrevista da professora Narcisa dos Santos. A formação do atuário, ela consiste em 3 pilares básicos. O primeiro pilar é essa base, matemática, estatística, contábeis, também introdução a contábeis, né? A parte de legislação, né? Também existe a necessidade do aluno tomar conhecimento sobre a legislação que rege as áreas onde o atuário vai trabalhar. E o que será que os estudantes de atuária têm a dizer sobre a sua formação? Eu faço Ciências Atuariais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente curso o 6º período. Durante o ensino médio eu conhecia praticamente nada sobre Ciências Atuariais. Foi o meu professor de matemática que ele começou o curso no fundão, só que ele acabou largando a faculdade e mudou e se formou na graduação de matemática. Ele me explicou, mostrou o que era, falou sobre os riscos, previdência, seguro, capitalização, e acabou que eu me interessei e resolvi encarar o desafio. E depois da sonhada formatura, como será a colocação do atuário no mercado de trabalho? Quais são os requisitos para o exercício profissional? Os atuários que se formam, se graduam em universidades, em cursos reconhecidos pelo MEC, eles enviam para o IBA o diploma, um documento de conclusão de curso, e a gente faz esse encaminhamento para o Ministério do Trabalho e Emprego. Com esse encaminhamento, ele já tem um número de MTB registrado na sua carteira profissional. Depois que tem esse registro do MTB, do Ministério do Trabalho, um diferencial no mercado seria ter o número MIBA, porque muitos órgãos reguladores, fiscalizadores, exigem que você tenha esse número MIBA para assinar documentos. Até para fomentar a ciência atuarial, o Instituto, a gente promove alguns eventos, promove assembleias, temos congressos, cursos, e agora estamos fazendo até cursos online. Falamos sobre a sua formação, sua atuação profissional e sobre as principais características do seu trabalho. Obrigada e até a próxima. E aí, vocês viram aí que o vídeo ele dá um resumão sobre a profissional, né? E aí, mais algumas dúvidas que vocês tiverem, deem uma olhadinha, entrem lá no site do IBA. Vocês conseguem entender um pouco melhor como funciona essa questão dos cursos. Eles têm algumas coisas que qualificam, alguns textos interessantes lá, tá? E agora nós vamos para a nossa última atividade. Na atividade eu pergunto o seguinte, vamos lá. Discutam e respondam. O mercado de atuação do profissional atuário é amplo ou restrito? Está em crescimento? O que o contador necessita fazer para se habilitar a ser um bom atuário, ok? Perguntas basicamente que nós já conversamos, né, pessoal? Então a gente já volta, 2 minutinhos a gente já volta com as respostas de vocês e a gente vai ver aí, vamos fazer um resumão da aula e o que a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Rapidinho a gente já volta.
E aí, já temos aqui algumas respostas. Vou começar pelo pessoal de Alegrete, lá do Rio Grande do Sul. Olha só, eles falam em relação ao mercado de trabalho, né? O mercado é amplo e em crescimento em virtude da necessidade de se calcular valores e projetar riscos de negócios, por exemplo, cálculo de mensalidade de planos de saúde, etc. Muito bem, pessoal, muito obrigado aí, tá? Um abraço para vocês. Pessoal lá de Araguaína, Tocantins, olha, ainda está restrita, verdade, mas em crescimento. O contador deve fazer cursos na área de atuária, de procurar sempre se reciclar, etc. Uma outra contribuição, pessoal de Paracatu, Minas Gerais. Abraço para vocês, olha. Não tão amplo quanto a contabilidade, mas sim amplo e está em crescimento. O contador naturalmente precisará graduar-se em atuária. Não necessariamente, tá? Ou seja, o que ele fala assim, naturalmente, porque não tem o que fazer. Se ele é contador, se ele é administrador, ele vai acabar se especificando depois, vai acabar fazendo os cursos, ele vai ter que se aperfeiçoar em matemática, em cálculos atuariais, ou seja, naturalmente isso vai acontecer. Obrigado, pessoal, pela participação. E aí, pessoal, no nosso último slide da aula de hoje, nós vamos fazer aí as nossas considerações finais, enfim, o que nós vimos na aula de hoje. Surgimento, as características da profissão, né? A profissão, habilidades e alguns conceitos. O que nós veremos na próxima aula? Então, nós vamos falar basicamente de atuárias versus risco, as áreas de atuação, auditoria atuarial, variáveis, cálculo atuarial, tábuas biométricas, tábua de vida ou de mortalidade, dentre alguns outros pontos, ok? Gostaria então de finalizar essa aula agradecendo muito de coração aí a participação de vocês, né? Apenas a primeira aula, de mais 4 aí que nós teremos, enfim, só tenho a agradecer mesmo e que vocês agora tenham uma excelente prova, ok, pessoal? Conto com vocês aí na nossa próxima aula, sexta-feira que vem. Tenham uma excelente prova, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Bye, bye, pessoal!